Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Della, nós já nos conhecemos, nós dois. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o uso dos salmos na catequese. Vem comigo! Meu irmão, minha irmã, você que é catequista, você que trabalha um pouco a transmissão da fé para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, especialmente para adolescentes e adultos, às vezes um pouco com criança também, mas menos, os salmos é uma alternativa bastante interessante para a gente trabalhar. Como que a gente trabalha a questão dos salmos na catequese? Existem diversos tipos de salmos, né? O salmo, como você já sabe, é uma espécie de livrinho de oração do templo, da época de Davi e Salomão, e depois de outras épocas litúrgicas do templo de Jerusalém, o templo do Antigo Testamento, que depois se perdeu a melodia, e hoje nós usamos isso na liturgia da igreja. Hoje nós usamos isso para nos motivar. Celebramos o Salmo, por exemplo, entre a primeira leitura e o Evangelho, ou entre a primeira leitura e a segunda aos domingos, quando celebramos a missa, né? Mas também podemos fazer um uso mais particular dos Salmos, vamos dizer assim. Num grupo de catequese, num momento de oração de comunidade, nós podemos fazer esse tipo de uso dos salmos. Então a gente pode olhar, por exemplo, os salmos em diversas circunstâncias. Por exemplo, existem salmos de louvor, salmos de adoração, que são próprios para isso. Ele fala sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus, ele contempla um pouco Deus e a sua relação com a criação e com o homem. Um exemplo desse salmo, por exemplo, é o Salmo 8. O Salmo 8 é um salmo de louvor, de adoração. Um outro salmo bom para momentos, por exemplo, de lamento, problemas individuais ou coletivos que é preciso pedir socorro, momentos de dificuldade, como agora, por exemplo, nessas situações todas do Covid, às vezes a gente precisa pedir socorro. E os salmos estão aí para isso. Um salmo bem interessante é o Salmo 12. O Salmo 12, se você olhar, ele é um lamento, um pedido de socorro. Alguns salmos são pedidos de socorro individual, outros são pedidos de socorro coletivo. Mas, de qualquer jeito, é um salmo para ser usado nesses momentos. Quando a gente precisa de Deus, quando a gente está passando por uma dificuldade grande. Existem salmos, por exemplo, de ação de graças, de gratidão, de momentos que a gente precisa agradecer a Deus. Nós agradecemos pouco a Deus. Nós pedimos muito, nós reclamamos demais, nós projetamos a nossa vida, mas nós agradecemos pouco a Deus. É preciso que a gente tenha gratidão. Um salmo bom para isso é o Salmo 138, por exemplo. O Salmo 138 é um salmo de gratidão bem interessante. Dê uma olhada nele. Existem salmos, outros tipos de salmos, que são salmos de peregrinação, de viagem. Sabe quando você vai para Aparecida, às vezes vai de ônibus com um grupo em excursão? A primeira coisa que a gente faz quando começa a viagem é cantar, às vezes rezar o terço, é cantar algumas músicas de Nossa Senhora ou de viagem que a gente conhece e tal. Claro, depois o pessoal vai cansando e vai dormindo e tal. Mas, às vezes, quando está chegando, a gente também se acorda e começa a rezar, cantar, agradecer aquela viagem. Então, esse é um salmo de peregrinação. É esse o sentido, né? E os salmos 120 a 134 são uma coleção toda de salmos de peregrinação. De gente que estava indo a pé, evidentemente na época a pé, ou às vezes a cavalo, mas indo para o templo de Jerusalém, e quando chegava perto, dizia, olha, os meus olhos já veem a cidade santa, que bom, ela é o lugar que repousa Deus, é o lugar que Deus está. Então, nesse sentido, já vai se modificando a nossa possibilidade de entender esse salmo. Existem salmos chamados salmos reais, que eram usados na liturgia do rei. Não se esqueça que o templo de Jerusalém, no começo, era uma espécie de capela do Palácio Real. As liturgias de entronização, de coroação, as liturgias importantes eram celebradas no templo de Jerusalém com a presença do rei. Então, o Salmo 2, por exemplo, é um salmo bom
para a gente entender essa liturgia real. Ele fala de Deus como rei, mas ele está falando daquele rei que é empossado por Deus. Eles têm salmos sapienciais, salmos de sabedoria, salmos que contemplam a sabedoria de Deus. E aqui nós temos que falar, por exemplo, do Salmo 1, tema muito comum nos salmos sapienciais, é falar da diferença entre o homem justo, que às vezes sofre, com o ímpio, que parece que vai muito bem, obrigado, que está sempre prosperando e tal. Então, esses salmos são chamados de sabedoria. Leia o Salmo 1. O Salmo 1 é bem interessante. Tem também, por exemplo, aqueles salmos imprecatórios. Tem salmos que o salmista fala com violência, inclusive. Que os meus inimigos sejam passados ao fio da espada. Que os seus filhos sejam jogados no precipício. Que as suas mulheres tenham a cabeça cortada. São muito violentos, inclusive. Né? E a gente, nós que somos católicos e cristãos, não podemos desejar isso para o nosso inimigo. Nós podemos desejar isso para o pecado. Podemos dizer isso para o mal, mas para o mal que está em nós, que ele seja arrancado, que ele seja cortado, que ele seja eliminado. Aí sim, mas não podemos falar isso para os nossos irmãos. Isso não é Evangelho de Jesus. Mas existem, esses salmos estão lá. Existem salmos de penitência, por exemplo, como o Salmo 50, se atribui a Davi a composição, mas que diz que é um salmo de pedido de perdão pelo pecado cometido. Esse salmo, a liturgia costuma celebrar às sextas-feiras, colocar na liturgia das horas sextas-feiras, ou então esses salmos de penitência se colocam nas liturgias penitenciais da Quaresma, ou mesmo na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo. São salmos que mostram o perdão de Deus, mas também mostram o nosso pecado. Esses salmos todos são, para nós, uma oportunidade de rezar. A gente vai aprendendo na escola dos salmos que existem momentos que a gente está para agradecer a Deus. Existem momentos que a gente está ali para pedir, suplicar: Senhor, eu tenho uma grande deficiência agora, os meus inimigos estão todos no meu pé. Existem momentos de viajar, existem momentos de celebrar, existem momentos de meditar. Tudo isso é bastante humano. Experimente rezar com os seus adolescentes, com os seus catequizandos. Os salmos nos ajudam. Procure pegar uma Bíblia que tem uma tradução mais moderna, mais fácil, com palavras menos difíceis. Que não seja infiel, é claro, ao grego, ao latim, ao hebraico, mas que tenha umas palavras que as pessoas possam aprender. Senão a gente pega uma Bíblia que é muito complicada e o pessoal já bloqueia de uma vez. Vai devagar e vai ensinando os seus adolescentes, os seus adultos, as suas crianças a rezar com o coração, mais do que rezar com fórmulas. Fórmulas são importantes também, mas os salmos nos ajudam a interiorizar as palavras. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, dê um like no vídeo, por favor. E se você não fez ainda a sua inscrição, assine o canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Eu estou fazendo uma série sobre Salmos, tem uma série sobre o Credo Explicado, tem uma série sobre o Evangelho segundo Hollywood, e a gente vai, aos pouquinhos, implementando toda semana mais um vídeo para te ajudar na sua catequese, para te ajudar na sua vida cristã. Muito obrigado, até mais.